muita alegria nós queremos agradecer a todos os pastores que estão presentes, amigos que vêm celebrar. Nós temos aqui o pastor que representa o prefeito da cidade, nós temos aqui alguns vice-subsecretários, temos secretários. Me permitam só destacar de maneira bem rápida. Nós temos aqui a presença do reverendo Luiz Cláudio de Oliveira. À medida que eu falar, por favor, se coloque de pé, só para que todos vejam. Reverendo Daniel Amâncio está junto lá à porta de serviço. Tem o reverendo Valci José, o reverendo Paulo de Tarso, tem o reverendo Natan de Castro, que está aqui, lá na galeria. Temos o reverendo Eurípides da Conceição, que é pastor da Muda. O reverendo Natan é pastor da igreja do Terceira Igreja do Centenário, em Caxias. O reverendo Eurípides é pastor da Muda, que fala na Tijuca. O reverendo Renato Moreira, o reverendo Marcelo Melo, da igreja Marcelo Silos de Melo, da igreja da Primavera, junto com o reverendo Davi Correia. O reverendo Eliezer Marra, que é pastor da igreja na Ilha do Governador. O reverendo Mateus Machado, na 25 de agosto. O reverendo Davi Correia, Daniel Correia, da segunda igreja. O reverendo Guilhermino Cunha, que já palestrou, da Catedral Presbiteriana no Rio de Janeiro. O reverendo Davi, da igreja Senador Camará. O reverendo Josuel Saturnino, de Vila Kennedy. O reverendo Antônio Bezerra, que é pastor emérito da nossa igreja. O reverendo Cid Pereira Caldas, que é auxiliar da Catedral do Rio de Janeiro. O reverendo Márcio, da igreja presbiteriana do Divino. O reverendo Isaías da UAMEB. Esse grande benemérito. Reverendo Isaías Maciel. O reverendo Daniel Bittencourt, da Igreja Presbiteriana dos 300, em Duque de Caxias. O reverendo Alexandre Domingos, da Igreja Presbiteriana do Oeste do Rio de Janeiro. Reverendo Carlos Alberto, da Igreja de Jardim Gramacho. Reverendo Marcos Ocanha, que vem representando também o nosso seminário no dia de hoje. O nosso diretor está de viagem. O reverendo Edilson, da igreja do Amapá. O reverendo Roni, da igreja de Parada de Lucas. O reverendo Davi Correia, de Jardim Primavera. Estão também conosco pastores de outras denominações. São o reverendo Gilson, da igreja metodista. O bispo Rogério, da igreja Cristo Vive, que está trabalhando com a máquina para cima e para baixo, gravando tudo que nós fazemos. Muito obrigado. O reverendo Francisco Neri, da Missão Cristã Missionária. O pastor Paulo Roberto. Está aqui, está faltando um grito aqui entre os reverendos aqui. Falei? Pastor Paulo Roberto, pastor Marivaldo Silvério, pastor Antônio Machado, da Missão Cristã de Campo Grande. O Marivaldo Silvério, da Sem Fronteiras. O pastor Jairo Carioca, esse homem é bom, da Missão Cristã de Campo Grande. O pastor Wilson Tavares, graças a Deus. O pastor Manuel Messias, da Missão Cristã. Délio Duarte, da Academia de Letras. O pastor Paulo Domingos Eduardo, da Missão Vida e Fé. O pastor Josué Oliveira. O pastor José Carlos, da Igreja Metodista. O pastor Davi, da Igreja Maranata. Davi está aí. Homem de Deus, obrigado, graças a Deus. Nós temos outros irmãos pastores que estão também conosco e nós nos alegramos muito com a sua presença. Por favor, não vá embora sem registrar a sua presença. Nós estamos recebendo o nosso irmão presbítero Edmilson Marques, ele representando o secretário da Defesa Civil da nossa cidade, e o irmão Clóvis de Oliveira Paradela,
Graças a Deus da Fundação de Infância e Adolescência, da FIA. Deus abençoe os irmãos. E nós vamos com alegria passar a palavra ao nosso deputado. Desculpe, deputado, nós recebemos aqui uma lembrança do nosso benemérito. Vou fazer mais moderno, eu acho que eu vou deixar ainda menos simbólico lá. Obrigado, pessoal do som aí. Tem que colocar na proposta do Instituto apoio às instituições na parte tecnológica. Né? Primeiro, falar da alegria de estar aqui nessa manhã. Eu que passo um filme na minha cabeça quando eu chego na igreja e entro naquela salinha, reverendo, e vejo a salinha do computador. Há 15 anos atrás, ou cerca de 15 a 20 anos atrás, eu conheci o Marcelo aqui na igreja. E ali eu comecei a trabalhar para a igreja consertando o computador da Igreja Presbiteriana de Caxias. Então passo um filme na minha cabeça, a oportunidade de voltar aqui na igreja, rever amigos, rever o Marcelo. Fui também, trabalhava no SAS de Caxias, quando o Marcelo passou para o SAS e me levou para o SAS, também cuidava dos computadores do SAS. E ali foi nossa caminhada na cidade, a gente reveu alguns amigos aqui e eu fico muito feliz por isso. Primeiro, a alegria de estar reunido com o reverendo Guilherme Cunha, de estar reunido com o reverendo Isaías, que eu tenho um carinho muito grande pela obra que o reverendo mantém no estado do Rio de Janeiro. Eu costumo falar o que seria da nossa cidade se a gente tirasse o SAS. O que seria de Duque de Caxias sem essa obra que o reverendo desenvolve e mantém há alguns anos na nossa cidade. Mais de 50 anos. Na época do Tenório, na cidade de Duque de Caxias, teve homem com fé, com vontade, que acreditou e implantou esse trabalho na nossa cidade. Hoje estou tendo a oportunidade de estar como deputado na Câmara dos Deputados em Brasília. Estou tendo a oportunidade de representar minha cidade, meu estado e meu país naquela casa. Tenho vivido momentos maravilhosos, porque conseguimos ali implementar um trabalho que a gente acredita, que a gente sonha. Quando eu vejo a proposta do Instituto, que está sendo aqui hoje um dia especial, é isso que o nosso país precisa. Hoje a gente vive um momento, eu preparei aqui, eu tenho 3, eu falei assim, não sei qual que eu vou usar, porque eu preparei 3. Eu não sabia qual termo que a gente ia abordar. Isso aí o Wesley é campeão. Qual o termo que a gente ia abordar, porque a gente não tinha noção. O reverendo falou assim, eu vou fazer um café da manhã e vai ter alguns pastores lá. Eu comecei a andar no estado e falei assim, vou estar lá, hein? Mas em Caxias, porque o reverendo me convidou. Vou estar lá em Caxias. Eu falei, não é apenas um café com alguns pastores da cidade? E quando a gente chega aqui, eu tive a oportunidade já de conversar com alguns pastores. Quando você vai nominando ali cada um, eu falo, está mais complicado do que eu pensei. Falar para o pastor, falar para o pastor presbiteriano, não é muito fácil, não. Eu que sou metodista de berço, estou tendo a oportunidade aqui de compartilhar um pouco com vocês. Mas o nosso objetivo hoje, nessa manhã, primeiro é agradecer a Deus. Agradecer a Deus a oportunidade de servir. E o nosso desafio na Câmara dos Deputados, e foi assim que o Wesley me convidou para falar, é um desafio de cidadania. A cidadania e o papel da igreja. Hoje vivemos um momento, eu tenho muita clareza disso, inclusive porque sou morador de Duque de Caxias. Se a gente tirasse o papel, tirasse a igreja, o que seria da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país se a igreja não tivesse essa participação? Hoje, falar de cidadania nos tempos atuais
onde que falta políticas públicas de saúde, aonde que temos que recorrer muitas das vezes a um amigo, uma amiga, para conseguir um exame, onde que o povo não acredita mais no sistema implantado que tem no nosso país. Falar de cidadania, onde que a educação, que é a principal agência de mudança da nossa sociedade, sofre um problema no nosso país. Se formos olhar atualmente as instituições como o PUC, como o CP, como o Mackenzie, como o Bennett, no momento que a gente vive no nosso país hoje, estamos tendo a oportunidade, através do Wesley, do reverendo, de todo esforço, de todo carinho, de salvar uma instituição no nosso país, de reerguer uma instituição que tem 130 anos de história no Flamengo, onde que estudou governadores, estudou prefeitos, juízes, que está com as portas hoje quase fechadas, e hoje surge uma grande parceria metodista com o Mackenzie para salvar aquela instituição e dar oportunidade, dar continuidade do serviço, dar oportunidade não de transformar aquele espaço belíssimo em condomínio residencial, ou então em transformar ele num grande shopping center, mas usar aquele espaço pela finalidade de transformar vidas, de cuidar de pessoas e de dar oportunidade a continuar a caminhar. Hoje é um momento especial. Primeiro, desse avanço que a gente vem na educação do nosso Estado. Claro que é muito a fazer e é uma preocupação muito grande. Eu tenho certeza que o Wesley tem essa preocupação. O que vai ser das universidades daqui a 10, 20 anos? Temos uma história construída nesse país e não podemos perder. Hoje, falar de cidadania, onde a família está sendo bombardeada pelos modelos existentes que confrontam a palavra de Deus. Hoje, família está sendo um tema mais discutido no nosso país. Estamos tendo a oportunidade na Câmara de criamos uma comissão para fazer o Estatuto da Família. E isso tem dado um grande problema. Primeiro porque se colocaram uma pesquisa na internet, onde perguntando a formação da família. Eu não sei se alguém recebeu. Se recebeu, vote. Porque na Câmara estava empatado. Formação familiar. Existiam as pessoas, e eu fiquei assustado com a informação, como conceito familiar, como a família está sendo tratada no nosso país. Pessoas acreditando no modelo da família, que agora eles querem mudar até a forma de falar. Família moderna, a família de hoje. Isso nos preocupa muito, porque quando você vê em pesquisas realizadas no país que 82% de um problema hoje que vem assolando o Brasil de uma forma que ninguém consegue explicar a velocidade hoje dessa questão chamada dependência química, crack, maconha, cocaína, que vem assolando os jovens. 82% tem problemas familiares. 82% sofre com a família. E isso leva um jovem a conhecer uma droga. Onde existe uma onda, falar de cidadania, onde existe uma onda de violência instalada no nosso país e no nosso estado, onde que pessoas ficam ali, perdem o seu direito de ir ao trabalho. Não tem garantia se vai ao trabalho aquele dia porque tem manifestações, onde quando colocam uma greve de ônibus, 400 ônibus são ali atingidos, destruindo o patrimônio. E a gente convive com isso diariamente, e os últimos 2 anos, isso é todo dia tem um problema no nosso estado, onde existe uma desenfreada corrida pelo sexo sem amor e responsabilidade. Como falar em cidadania se a classe política do nosso país hoje está desacreditada, onde os principais jovens já perderam a motivação,
Você hoje, quando você tem acesso à internet, ao Facebook, aos sites, existe a campanha para não votar, para não comparecer, para não acreditar mais, para perder a esperança. É o cenário que a gente vive no Brasil hoje. E aí, gera uma grande crise. Gera crise, como a gente vai avançar e caminhar nesse cenário que o Brasil passa hoje, que o nosso país está vivendo? Qual será o papel da igreja em meio de tanta crise hoje social? Qual será o papel que a igreja vai desenvolver nesse tempo? Hoje, eu que estou tendo a oportunidade de estar no Congresso, e não acredito que a mudança vai vir daquela casa. Acredito que a mudança está aqui. Acredito que a mudança vai ser através da igreja no nosso país. A igreja não pode ser influenciada, ela tem que influenciar. A igreja tem um papel de mudança. Aonde que ela passa, ela muda a história. Ninguém consegue, hoje, como a gente viu aqui, criar um instituto e falar no Brasil hoje em voluntariado. As pessoas perderam o amor. Se não for através da igreja, não tem a mudança. Voluntariado, essa palavra hoje só escuta na igreja. Ninguém quer servir, ninguém quer avançar e cuidar do próximo. Na minha concepção, cabe à igreja o papel de conscientizar e dar informação. Trabalhar no sentido de que o cidadão desperdice o seu direito maior, que é de escolha, pois a omissão não é a melhor opção. Hoje, na nossa cidade, local em Duque de Caxias, você passa no centro dela, onde que recebe todos os ônibus, recebe todo mundo que vai trabalhar no centro, chamado Shop Center, que é a rodoviária principal. E ali existe um cenário na cidade que retrata muito bem Duque de Caxias. Uma cidade rica, mas de um povo pobre. Uma cidade rica, onde você vê centenas de jovens se drogando no centro da cidade, instalado uma cracolândia. Uma cidade rica, sem políticas públicas para lidar com jovens que não têm oportunidade e fizeram a escolha errada. É o cenário da nossa cidade, é o cenário do nosso estado e é o cenário do nosso Brasil. Eu tive a oportunidade de visitar todos os estados para entender o que estava acontecendo na cabeça da juventude pelo aumento que tem o Brasil do consumo das drogas ilícitas. E é uma cena que só quem vai consegue ter um pouco da dimensão do que é você chegar em São Paulo e passar na Cracolândia de São Paulo. São mais de 2.000 jovens, de tarde isso, não é à noite. Nesse horário, você chegar na Cracolândia de São Paulo, que hoje está sendo feito um grande trabalho, são mais de 2.000 jovens. Cidadania e igreja, cidadania que é a qualidade de vida. Quando você tira a igreja, qual a esperança daquele jovem que está no Presunic? Qual a esperança, quando você fala em dependência química, de tratar aquele jovem no nosso país? No Brasil, registrada, já são mais de 4.000 comunidades terapêuticas. 90% dessas comunidades, para não falar 99%, é ligado à instituição religiosa. %50%, no mínimo, de quem está ligado à instituição religiosa consegue se recuperar e voltar a ter dignidade, voltar a ter cidadania, voltar para o seu seio familiar. Quando não tem uma instituição religiosa, não tem igreja envolvida,
é de 2 a 4%. São dados estatísticos do nosso país, são pesquisas realizadas. Não podemos permitir que a descrença nos tire a esperança. Não podemos deixar esse cenário que vivemos hoje nos tirar a esperança de mudança do nosso país, de mudança da nossa cidade, de mudança do nosso estado. Não podemos jamais permitir que as forças do mal vençam o bem. Não é cabível adotarmos o papel de meros espectadores, onde devemos ser os principais protagonistas que criticam, reivindicam e buscam insistentemente por políticas públicas para os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. Hoje o nosso país, que vai enfrentar agora uma Copa do Mundo, que era o grande sonho de qualquer brasileiro. Eu tive a oportunidade ontem de estar com o Bebeto, tetracampeão. E esse ano, 94 para 2014, são 20 anos do tetra. Ontem a gente viu o que vai ser esse cenário. Eu fui no interior do estado, em Paraty, diferente da capital. Quando a gente desceu do carro, da rua para chegar à Câmara Municipal, você não conseguia andar. O Bebeto, ali as pessoas relembrando, e uma coisa ficou na cabeça do povo brasileiro, que foi a hora que ele fez o gol e fez o gesto de que hoje tem até um prédio chamado Embala Rio. Isso faz 20 anos já. Hoje o menino que estava nascendo é jogador do maior clube de futebol do planeta. Deixa eu falar. Está no Flamengo, né, Fernando? Hoje está no maior clube de futebol. E o tempo passou muito rápido. E eu falei com o Bebeto, Bebeto, é bom, né? Como é bom ver a alegria do povo, ver as pessoas relembrar, ver a motivação do brasileiro de acreditar. Vamos ganhar a Copa, vamos para cima, as pessoas dando ali incentivo. Como é bom você ver a alegria do povo. Eu acho que isso deve ser para um jogador de futebol como o Bebeto, como o Romário, como todos que participaram daquele momento do Brasil, onde o Brasil, cada rua que você ia, a gente não está vendo isso ainda, mas pintada, as pessoas botando a bandeira do nosso país na porta, pendurando nas janelas, tendo a esperança. Isso falta no nosso país hoje. Políticas públicas para os adolescentes que tenham um direito de educação de qualidade, que possa ter ali uma escola técnica, para que ele possa ter ali a entrada no mercado de trabalho, políticas públicas para as mulheres do nosso país, políticas públicas para os idosos, que já avançamos muito com o Estatuto do Idoso, com o Estatuto da Criança e Adolescente, com o Estatuto do Consumidor. Eu tenho certeza que a Câmara vai dar uma grande contribuição no nosso país, e aí peço a ajuda de todos os pastores para o Estatuto da Família. Eu acho que esse é o tema central. Eu tive a oportunidade de provocar uma audiência pública na Comissão do Estatuto da Família e convidei um pastor. Isso gerou um problema muito grande na Câmara, porque a Câmara é feita de representações. Quando você convida um pastor para falar, isso gera um problema. Eu convidei o pastor Cláudio Duarte, um pastor que está muito na mídia hoje e fala para a família. O pastor chegou meio no começo, e quando você vê o vídeo, ele muito calmo, sem falar, com medo de posições, com medo ali de coisas concretas, de as pessoas terem uma imagem ali e levar para o outro lado, a imprensa. Mas ele começou calminho e terminou ele com uma visão muito clara do que é a família, do modelo de família que precisamos colocar no nosso país. Hoje no Brasil, que foi mudada a lei, você faz o divórcio com uma velocidade muito grande.
de você divorciar hoje no Brasil é muito rápido. Se vacilar mais rápido que casar. Mas você não vê no país incentivando, o nosso país está trabalhando até num projeto de lei, incentivar a quando um casal tem problema, aonde que ele vai recorrer para ser aconselhado? Qual a estrutura de governo, qual a estrutura de políticas públicas, do psicólogo, do assistente social, trabalhar com aquele casal? É mais fácil fazer um divórcio. É mais fácil um filho ter o pai e a mãe separados. Esse é o cenário que a gente vive no nosso país. E a oportunidade que a gente tem hoje é a oportunidade de contribuir, de fazer um Brasil melhor. E para isso, precisamos de um investimento em família. Precisamos cuidar do bem maior que a família brasileira. Precisamos investir em educação e não perder a esperança, porque se tivesse perdido a esperança, hoje o bem estaria fechando as portas. Se a gente tivesse esperando esperança, a gente fecharia a instituição de 130 anos, com a história construída no nosso país, fechando as portas para se transformar num belíssimo condomínio de luxo, ou então num grande shopping center do nosso estado. Mas ali teve pessoas que acreditaram, estão desenvolvendo uma parceria, e eu quero agradecer o reverendo Isaías por ser peça fundamental dessa parceria. Fundamental, ele, com todo o cenário nublado, ele falou: não, vamos embora, vai dar certo, vamos avançar. E o Wesley tem trabalhado com a nossa igreja, a gente está avançando muito. Eu fico feliz, porque tive a oportunidade de ser conselheiro lá, né? Ainda estou no Conselho das Universidades, ele propondo mudança, propondo avanço no nosso país. Tivemos a oportunidade de trabalhar em medidas provisórias para salvar as instituições do nosso país, ele possibilitando a dívida que tinha com o governo federal de ser convertida no financiamento, no refinanciamento por bolsa de estudo, possibilitando ao jovem a ingressar nessa faculdade, discutindo o FIES, que é para o jovem se inserir na universidade, porque acreditamos que a cidadania começa com a educação, com a família básica e com o investimento em bem maior que a família. Quero agradecer a oportunidade aqui, agradecer o pastor Paulo, que é um grande amigo, um grande companheiro, agradecer a todos os pastores que conseguimos aqui, né, muito rápido bater um papo. Estou vendo grandes amigos aqui. Quero citar a presença do meu pastor e amigo Davi, né, que está lá em cima. Eu não tinha visto o pastor Josemar, da Igreja Nova Vida, que eu estou muito feliz com a presença, e outros pastores amigos, pelo que a oportunidade que a gente tem, né, de estar na nossa cidade, de estar entre amigos, de estar de pessoas que acreditam no que a gente acredita, que luta pelo que a gente acredita, que sabe que o investimento tem que estar em educação, tem que estar em saúde, e que tem, como o pastor falou, não é só uma fala, é vida. Né? Quando você vê a vida do reverendo Isaías, é uma vida de dedicação. Quando você vai no site, você vê o que é carinho. E o maior exemplo de cidadania da nossa cidade, o maior exemplo de cidadania, de carinho e de amor, eu vou citar aqui muito próximo, é a rede SAS de saúde. Ali você tem ideia do que a gente precisa, de como teria que ser para a gente ter um Brasil melhor. Obrigado. Meus irmãos queridos, nós vamos em seguida ouvir o representante do Mackenzie, já que uma vez que o deputado citou o nosso instituto, nós vamos ter o presbítero Ézio falando sobre o Instituto Mackenzie, Instituto de Educação Mackenzie, e nós vamos lembrar disso aqui, da importância deste evento. Quero dizer a você que em seguida, logo terminada a palavra do irmão presbítero Ézio, nós teremos uma entrega, uma cerimônia da Academia Evangélica de Letras e da Ordem dos Ministros Evangélicos. Seguindo. Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em todos os corações, em todas as vidas aqui presentes. Fiquem tranquilos que eu só vou fazer uma saudação. Vamos falar
Reverendo Guilhermino, 25 pastores presbiterianos e 15 pastores de outras denominações, um concílio. Só podia convocar o concílio para decretar a independência de Caxias. No mínimo, né? No mínimo. Que bom, é histórico estar participando desse momento. Um pastor presbiteriano que se preocupa com o legado da sua inteligência, da sua competência, da sua história e cria um instituto. Isso é um ato de coragem para esse nosso país, mas que serve também para os outros pastores, porque cada pastor tem uma história bonita para contar e essa história precisa ser registrada para as outras gerações. Falando de Mackenzie, rapidamente, apenas uma notícia. Quando eu era deputado, quando eu era presidente executivo do Mackenzie, eu fui uma vez fazer uma palestra para a Federação das Instituições de Ensino Superior do Estado de São Paulo. E o tema da conferência era liderança, e o meu tema era qual é o modelo de liderança numa instituição confessional. E o que eu falei foi sobre a história da igreja presbiteriana, e o que eu falei foi que presbiteriano decide tudo por colegiado. Então, por favor, ignore meu nome, mas todas as decisões do Mackenzie são tomadas pelo Conselho Deliberativo. A Igreja Metodista também é assim, e nos concílios, e eles ficaram assim espantados quando eu falei que o jovem, o adolescente presbiteriano, a criança presbiteriana, quando está na União das Crianças Presbiterianas, na UCP, já está disputando para ser presidente. O presbiteriano aprende que a liderança é conquistada. Presbiteriano aprende que a liderança não fica o tempo todo na mão de uma pessoa. Presbiteriano aprende que a liderança tem que ser compartilhada nos concílios e nos colegiados. Graças a Deus, a gente tem muito orgulho de ser presbiteriano e a gente ama muito os nossos irmãos das outras denominações. Está aqui o reverendo Isaías, que é o modelo, o reverendo Guilhermino também, do ecumenismo saudável, do ecumenismo entre os irmãos. Mackenzie no Rio. Estamos comemorando esse ano 144 anos de história de Mackenzie, para a glória de Deus. E desde 2005 Mackenzie está aqui no Rio, mas está no Rio de uma maneira muito tímida. Mackenzie assumiu a Moraes Júnior lá na rua Buenos Aires. É uma área alugada, é uma área difícil, é uma área que não tem estacionamento, é uma área que às vezes à noite é insegura demais. Enfim, é uma área que não faz justiça à história do Instituto Presbiteriano Mackenzie. Nós estamos namorando com os metodistas desde 2010, mas o pai da noiva é muito difícil, né? Ele não deixava sequer ir visitar a casa e sentar lá no sofá, né? Mas Deus conduz tudo, o tempo pertence a Deus. E na quinta-feira passada, o pai da noiva deixou botar o anel de noivado. Já está o anel de noivado, já está colocado na mão direita, né? Assinamos lá em São Paulo uma espécie de uma carta de intenções, valor já está acertado, condições de pagamento já estão acertadas, agora vão atuar os advogados, está na mão de Deus, está nas mãos de Deus a decisão já está tomada, mas a concretização do negócio está nas mãos de Deus. E eu quero reconhecer, fazer alguns poucos reconhecimentos. Primeiro, reconhecimento a Deus, obviamente, que tem conduzido todo o processo. Reconhecer o trabalho do presidente do Supremo Conselho, o reverendo Roberto Brasileiro, que tem se empenhado profundamente. Ele está sendo muito cobrado pelas lideranças presbiterianas do Rio de Janeiro. Nós estivemos lá com o bispo Stanley, que é o secretário executivo do Colégio de Bispos da Igreja Metodista, e ele disse: olha, o pessoal do Rio de Janeiro da Igreja Metodista quem me dá mais trabalho, porque eles são muito perigosos, eles cobram muito. O reverendo Roberto falou: mas na nossa igreja não é diferente, não. Nossa igreja, o Rio também cobra muito. Então, mas nós queremos dizer que está havendo um empenho pessoal do presidente do Supremo Conselho. Queremos reconhecer o trabalho lá, pioneiro do reverendo Guilhermino Cunha. Quando ele era presidente do Supremo Conselho, ele criou um escritório do Supremo Conselho aqui no Rio de Janeiro, e muita gente achou que aquilo era um exagero. Mas por que esse homem está querendo criar escritório no Rio de Janeiro? Naquele local hoje funciona a pós-graduação do Mackenzie, visão de futuro. Então nós temos que reconhecer isso também, reverendo Guilhermino. Queremos reconhecer o trabalho das lideranças do colégio, que não é colégio formalmente, mas tem se reunido como tal, dos presidentes de sínodo, que tem cobrado demais da liderança da igreja uma posição para o Rio de Janeiro. E queremos reconhecer o trabalho do deputado Áureo. O deputado Áureo, ele é membro do Conselho
de administração da Rede Metodista de Ensino Superior. Então ele é o voto do Rio naquele conselho. E ele tem sido um advogado para que os metodistas façam negócio com os presbiterianos. E eu preciso reconhecer isso, deputado Auro. Ontem, na quinta-feira, lá em São Paulo, fizemos uma reunião na sede da Igreja Metodista e ficamos sabendo de algo que eu não conhecia. O reverendo Cid já tinha falado de um trabalho conjunto no início do século XX, não é? Entre metodistas e presbiterianos para fazer missões no Brasil, mas lá nós ficamos sabendo de algo que não sabíamos, que em 1901 metodistas e presbiterianos se reuniram e por muito pouco não fizeram uma igreja só, né? Foi melhor assim, porque metodistas e presbiterianos separados cresceram mais, mas esse namoro está cantado há muito tempo. Então, finalizando, para a glória de Deus, estamos orando nesse sentido. O que está muito próximo é que o Mackenzie assuma aquela área belíssima do Instituto Metodista Bennett no Flamengo. Tinha que ser no bairro do Flamengo, não é? Assuma aquela área belíssima. São 17 mil metros quadrados de terreno, já existem 20 mil metros quadrados de área construída. Se o Seminário Presbiteriano do Rio quiser, lá já está separada uma área que onde funcionou o Seminário Metodista, uma capela, um auditório, enfim, uma área dos sonhos, para que aquela obra que começou em 1800, Áureo, me ajuda, quando foi? 1800, bom, o Bennett tem 130 anos, e o que há de interessante é a proximidade das histórias. Como é que surgiu ali aquele local? Em 1920? Em 1920, as senhoras metodistas, eu posso estar errado nas datas, mas depois você me corrige. As senhoras metodistas de Nashville fizeram um grande movimento nos Estados Unidos, levantaram os recursos e compraram aquele terreno e aquele casarão que pertencia ao Barão de São Clemente. No Mackenzie a gente conhece a história, missionários americanos que começaram em 1870 uma escolinha na sala de jantar da sua casa. E também nós sabemos que o primeiro prédio do Mackenzie foi construído com as doações de um americano, John Mackenzie. Então há similaridades. E quando conversávamos com os metodistas, dizíamos: olha, a semente que está colocada ali naquele lugar, o dinheiro que foi levantado para comprar aquele terreno foi para missões. Então não pode virar um condomínio de luxo. Essa é a visão também do deputado. Então estejamos, irmãos, em oração, porque já está marcado, se Deus permitir, esse ano ainda, vamos realizar um culto campal lá naquele terreno, metodistas e presbiterianos agradecendo a Deus, porque aquela obra vai continuar para a glória de Deus. Amém. Meus irmãos, Falar de Flamengo, falou do Flamengo, isso aqui falando diferente. Mas olha a coisa que procura. A futura Universidade do Presbiteriano Mackenzie, no Rio de Janeiro, realmente vai nascer no bairro do Flamengo. É onde está a sede do Fluminense. E é onde mora um vascaíno convicto com toda a sua família. Já nasceram batizados. Casei com a Eda, ela é de segunda ou terceira geração de vascaínos. Mas está tudo bem entre nós. E nós não discutimos essa matéria. Cada um pode torcer como quiser. Lá no fundo, por nossa herança cultural portuguesa, tem uma pontinha de Vasco. Olha a felicidade dos nossos flamenguistas. Meus irmãos, a Academia Evangélica de Letras do Brasil está reunida em sessão plenária
aqui no templo da primeira igreja presbiteriana em Duque de Caxias. Estamos reunidos para dar cumprimento a uma decisão unânime, deputado, da diretoria, referendado na plenária logo seguinte, e hoje aqui nós estamos para testemunhar este momento. Benemérito é aquele que fez uma contribuição importante para o progresso das letras no Brasil, que acredita no poder da página escrita e que tem um mandato colocado aos pés do Senhor e a serviço do povo. Então, não tem porquê um homem que ajudou aqui nesta igreja, ele estava contando um pouquinho da história, ele teve uma empresa de consertar computadores e também manter, e ajudou nos primórdios a acertar o computador aqui da primeira igreja. Mas ele progrediu tanto que a empresa ficou enorme. Então ele, quando entrou na política, não entrou por falta de oportunidade, ele entrou por vocação. Então a nossa academia tem o prazer de convidar um outro benemérito, porque nós já ouvimos a voz do Instituto, ouvimos a voz do homenageado, ouvimos a voz do terminal do Mackenzie, que pelo visto já está ligado, já está amarrado. E olha que a preocupação está amarrada. E o cuidado do nosso presbítero Ézio, como membro do Conselho Deliberativo, foi presidente do Conselho Deliberativo, foi presidente do Mackenzie em todo o Brasil, e fez um mandato que, se facilitasse, não conseguiam tirar o Ézio de lá. É que o reverendo Isaías realmente, ele fez o dever de casa direitinho, mas ele tinha combinado que seria esse período, então não foi nada assim. Mas o Ézio realmente mereceu, em Mackenzie, as homenagens que eu, que fui presidente do Supremo Conselho, que ajudei em momentos decisivos no Mackenzie, nunca vi um presidente receber o reconhecimento que você recebeu. A honra é para Deus, mas você mostrou uma competência invejável. O Mackenzie ficou em primeiro lugar em performance, não somente em São Paulo, mas ranqueado em todo o Brasil. Você virou as costas, a situação está um pouquinho difícil, mas não está não, porque você voltou e está sentado lá dentro. Claro que uma andorinha só não faz, né? Conhece bem a história, né? Levar uma pedra do Brasil a Portugal, uma andorinha só não faz verão. Certo? Você que conhece bem português, a frase é para ser lida assim: levar uma pedra do Brasil a Portugal, uma andorinha só não faz verão, vocês verão. Certo? Por isso que ele diz que ave que voa em banda. Nós aprendemos juntos, eu fui secretário sinodal dele, e nós temos uma caminhada de uns 40 anos juntos aí, que já é alguma coisa, não é, Reverendo? Eu fui chegando aqui no Rio de Janeiro e comecei a perceber que tinha uma luneta me olhando para esse santo varão aqui. Depois de um tempo de observação, eu disse: não, esse eu posso chegar mais perto. Nós gostaríamos de pedir que o reverendo Isaías pudesse ser aquele que vai trazer a palavra ao deputado Áureo e também vai colocar esta medalha. É o senhor que vai colocá-la. E eu vou pedir que o diploma seja entregue pelo nosso querido acadêmico Pedro Braga. Eu tenho certeza que todos nós, da diretoria, os demais acadêmicos, ficaremos felizes em honrar um nome como este. Vou ficar de pé. Queridos irmãos,
Vou quebrar o protocolo aqui, né? Mas queria convidar minha mãe, que me acompanha, a professora Marisa. Queridos amigos e irmãos de todos os segmentos religioso, nós gostaríamos nesse momento de agradecer a Deus em primeiro lugar, em seguida agradecer a todos quantos aceitaram e compareceram a esse encontro cívico-religioso. Agradecer a Deus porque plantamos a pedra fundamental do Instituto Guilhermino Cunha. E agora não dá tempo de falar o que eu gostaria de falar, mas uma coisa todos vão reconhecer, que foi o momento próprio, a hora certa de nós plantarmos e colocarmos a pedra fundamental do Instituto Reverendo Guilhermino Cunha. Então, a ele e a sua vice-presidente, a nossa queridíssima professora Hélida, eu pedi um presente, trazer a Hélida aqui ao lado dele e a missionária Isa Braga, grande benemérita das mantenedoras do Serviço de Assistência Social Evangélica, tem a sigla SASE. Essas mulheres representam aquelas mulheres do capítulo 8 de Lucas, mulheres salvas e curadas por nosso Senhor Jesus Cristo, passaram a segui-lo e a servi-lo com seus bens e suas fazendas. Meus irmãos, hoje é um dia muito especial. E o deputado Auro vai me perdoar. E o pastor Paulo de Tarso, que nos hospeda, queria que ele ficasse de pé ao lado do deputado. Que desde o primeiro minuto que o reverendo Guilhermino e eu ao lado dele pedia Paulo, no seu conselho, a quem quero agradecer também, abrir as portas do templo, casa de Deus, para nós lançarmos o Instituto Guilhermino Cunha e agradecer a Deus, porque o homem, a mulher, o ser humano deve ter em primeiríssimo lugar Deus, família e igreja. E o deputado defende esse trilhão: Deus, família e igreja. Escrevi esse livro e ele está esgotando, mas ele está no Brasil inteiro. Deus, família e igreja. Pode existir pessoas sem igreja, mas você não conhece nenhuma igreja sem família. Então, parabéns, deputado Auro. Mas eu quero agradecer e pedir, nesse exato momento, que o nosso querido pastor Paulo, antes de nós entregarmos ele faça uma oração. Vamos ficar de pé, faça uma oração agradecendo a Deus esta feliz oportunidade, como disse muito bem o presbítero Ézio de Souza Maciel, meu sobrinho. E esse falar assim, meu sobrinho, eu quero acentuar bem aquilo que o reverendo Guilhermino já falou. O Ézio, ele é um escolhido de Deus. Ele deixou o Mackenzie em primeiro lugar no estado de São Paulo. E não foi por acaso que muitos brasileiros gostariam de receber. E ele deve estar perguntando:
Por que, Senhor? É para que ele entenda que ele não está aqui por acaso, nem é deputado federal por acaso. Ele está cumprindo o mandato e ele está fazendo a diferença entre os demais deputados. Continue, deputado Auro, sendo o que o senhor está sendo e será para o futuro, para a glória de Deus e para a alegria de sua família. Por favor, pastor, agradece a Deus esse momento. Glorioso Senhor, Tu que és dono do céu e da terra e nos criastes para o Teu louvor, nós andamos por nossos caminhos, mas o Senhor nos buscou, nos comprou com o sangue de Teu Filho e nos deu um novo sentido, uma nova razão pela qual viver. Nós, Senhor, entendemos o Teu chamado, o Teu sacrifício e nos dispomos a servir e recebemos o privilégio de servir e de amar ao Senhor. Do nosso irmão Auro Lídio. Obrigado, Senhor, por sua mamãe e seu papai que ensinaram o bom caminho, a ética, ensinaram a ser um cidadão do céu vivendo na terra. E este homem vai vivendo e aprendendo a glorificar o Teu nome. Seja sobre ele, Senhor, a Tua luz e a Tua graça. Obrigado, Senhor, pela ação da Academia Evangélica de Letras e renova, Senhor, renova com alegria o vigor destes homens na unção e na luz do Teu Espírito. Abençoa, Deus, os pastores presentes, ó Senhor, renovando a unção do Espírito sobre cada homem, sobre cada mulher, para que a palavra do Senhor surta efeito no meio da nossa sociedade, para a glória do Senhor. Obrigado, Senhor, pela ordem dos ministros evangélicos do Brasil e do exterior. Ó Senhor, obrigado por esta presença entre nós marcante. Obrigado, Senhor, pelo conselho da igreja que abre portas. Obrigado, Senhor, porque os presbíteros entenderam a oportunidade, denodadamente vem a este encontro. Senhor, obrigado pela presença do representante do Mackenzie entre nós, presbítero Wesley. Ó Senhor, renova, Senhor, renova com óleo fresco do Teu Espírito o coração e a alma de cada irmão, Senhor, para que com sabedoria, unção e graça o nome do Senhor seja honrado e glorificado em todo o tempo. Obrigado por este encontro e abençoa os nossos atos em o nome glorioso de Jesus pedimos. Amém. Permaneçamos de pé para honrar um brasileiro como este. Quero pedir ao benemérito, devemos aí o Souza Maciel, juntamente com a Hélida. Ela vai ajudá-lo a amarrar, a colocar essa medalha, e é a vice-presidente do Instituto em Missão Oficial, do Instituto Reverendo Guilherme Cunha. Eu quero agradecer, antes de colocar esta comenda, a presença da Igreja Cristo Vive, representada por alguns bispos que estão entre nós, fazendo um documentário para o Brasil exterior. Irmãos, tenham paciência com o velhinho aqui que está falando, não se canse não. Nós, depois do deputado Alves, nós vamos entregar os diplomas de benfeitor e benemérito, e entre eles, Paulo vai me permitir, tem aqui uma pessoa que deu os primeiros passos do SASE nessa cidade há mais de 50 anos, completou 90 anos no sábado passado, está aqui com a bengalinha na mão, se chama pastor, doutor, professor Antônio Bezerra, e ele foi um dos primeiros a chegar. Eu cheguei às 6h30 aqui, e logo a seguir ele chegou ao meu lado, e ele está aqui na primeira fila para prestar essa homenagem. Vale a pena você saber que um homem de 90 anos sai do outro município, vem aqui trazer homenagem. Daqui a pouco ele vai subir aqui ao púlpito para receber também a sua homenagem, mas ele está aqui na frente presenciando esse ato
E é por sua causa que ele está aqui. Por sua causa. Vale a pena registrar isso, tá? Eu vou pedir ao senhor me substituir aqui. A senhora vai botar uma Quero pedir à professora Marisa para colocar um presente que estamos dando, que é o pino distintivo da Academia Evangélica de Letras do Brasil. Isso não faz dele um acadêmico, ele é um benemérito da Academia na Academia. Vai termos no coração, vai nos ajudar a conseguir a nossa utilidade pública federal em nome de Jesus. Para entregar o diploma, quero pedir que a Isa Braga e o nosso querido Pedro Braga possam fazer esta entrega. É tempo de honrar as pessoas que fazem a história do meio cristão evangélico brasileiro. Deus abençoe. Ao entregar o diploma ao deputado, eu disse que este diploma dá validade à condecoração que ele recebeu, mostrando que ela não foi comprada, ela foi outorgada. Esta é a sua academia, ela não vende condecorações, graças a Deus, se chama ética.